iniciando mais um mês na presença do Senhor e também iniciando mais uma série de mensagens onde trataremos deste tema que talvez tenha sido motivo de oração, né, pelo menos em algum momento desse ano. Talvez você, assim como muitas pessoas, está à espera de um milagre. Talvez você tenha orado ao Senhor por algum tempo, né, esperando um favor especial do Senhor, esperando um direcionamento do Senhor. E parece que de quando em vez a gente se vê neste ambiente, né, onde a gente clama: Senhor, eu preciso de um milagre. E é importante a gente falar sobre a questão do milagre, a questão da intervenção divina, porque nós, inclusive, estamos no mês de setembro, né, que é bem conhecido de vocês, uma campanha chamada Setembro Amarelo, né, uma campanha aí de prevenção ao suicídio, porque as pessoas, elas hoje estão enfermas, né, essas enfermidades da alma, do coração, têm assolado muitas pessoas. E o problema é que elas não veem mais esperança, né? Elas não veem mais um sentido para a vida, elas cansaram de esperar, elas cansaram de procurar e elas começam a desistir, né? E não é sem razão que a gente vê, né, os números aí de suicídio todo ano aumentando, a gente vê pessoas desesperançadas, pessoas que não acreditam mais em nada, né, pessoas desistindo. E tanto aqui na nossa comunidade de fé, né, na Igreja de Jesus, quanto lá fora, parece que o clamor é o mesmo, né? As pessoas, de alguma forma, esperam um milagre. E nesses ambientes de sofrimento, nesses ambientes de dor, né, nesses dilemas que às vezes a gente experimenta, nós podemos encontrar na palavra do Senhor alento para o nosso coração. E é isso que a gente quer conversar esse mês com vocês, né? Nós vamos falar sobre algumas circunstâncias que podem sim levar a gente a uma falência espiritual, a uma falência emocional, mas há um recurso para nós, porque a palavra do Senhor, ela é poderosa, a palavra do Senhor, ela é viva e ela é eficaz. E ela pode sim, e ela faz isso conosco, ela restaura o nosso coração. E o nosso coração, ele abrange tudo isso que compõe o nosso ser. Nós, biblicamente falando, né, o ser, né, o homem interior, ele é composto de motivação, né, de vontades, né, de volições, e com base nisso, né, os nossos desejos, as nossas motivações, a gente é o que nós somos. E a grande questão, então, na verdade, a nossa luta, né, ela é interior. Se a gente estiver fortalecido no Senhor, se a gente estiver fortalecido, direcionado pelos princípios do Senhor, a gente vai enfrentar as circunstâncias externas de maneira diferente também. Então, eu gostaria, para este primeiro sermão, falar sobre a espera de um milagre no deserto. E eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Êxodo, capítulo 16. Êxodo capítulo 16. E a gente vai precisar ler alguns versículos, até o 18. É uma leitura um pouquinho mais extensa que o comum, né, mas eu acredito que é necessário a gente fazer essa leitura para contextualizar bem o que nós queremos conversar essa noite. Êxodo 16, a partir do versículo 1, diz assim: Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: Quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Pois nos trouxestes a esse deserto para matardes de fome toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover do céu pão,
e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso, quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. E disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo-a, os filhos de Israel disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. E disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis o que o Senhor vos ordenou: colhei disto cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para que os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, e nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Oremos. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em sua presença, agradecidos por tudo que o Senhor tem proporcionado a nós, ó Deus, pelo seu cuidado, pela sua graça. E nós pedimos essa noite que sejamos fortalecidos mais uma vez por sua palavra. Teu Espírito Santo, ó Deus, use a Escritura, ó Deus, para nos ensinar, para instruir o nosso coração, porque é o nosso desejo também, ó Deus, fazer e viver a tua vontade. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu confesso para vocês que às vezes é até um pouco desconfortável a gente falar sobre provisão de Deus. Principalmente quando os desertos, né, da nossa vida, eles parecem tão reais. E eu penso nessa dificuldade de a gente falar de provisão, quando, por exemplo, a gente está diante de um pai que perdeu o seu emprego e que, à noite, né, ele precisa inventar ali algumas desculpas, né, para não mostrar a sua geladeira vazia para os filhos. Eu penso nessa dificuldade de falar da providência de Deus quando um pai, né, ou mesmo uma mãe, mesmo ali trabalhando, recebendo o seu salário, ainda percebe que é insuficiente para arcar ali com as demandas da família. Eu penso na dificuldade de falar sobre provisão de Deus quando um irmão luta por problemas de saúde, gasta, né, com remédios, quando uma mãe luta com a doença do filho, quando ela vai de hospital em hospital e parece sempre ouvir a mesma coisa, né, que ninguém sabe o que é, que não tem solução. É difícil a gente falar sobre provisão de Deus quando um idoso, por exemplo, que trabalhou a vida inteira, que construiu ali o seu patrimônio, mas hoje ele se vê num deserto de solidão, né, ele ficou sozinho. E ele precisa da companhia, ele precisa de relacionamentos significativos e parece que eles deixam de existir. Eu
fico pensando na dificuldade de falar sobre provisão de Deus para adolescentes, jovens, que às vezes estão se esforçando, que têm muitos sonhos pela frente, né, que têm uma perspectiva muito positiva, otimista sobre a vida, que estudam, né, mas de repente eles começam a perceber que a vida está difícil, que por mais que eles tenham se preparado, as oportunidades elas não surgem, as portas parece que começam a se fechar. É difícil falar sobre provisão de Deus quando a gente está diante de pessoas que possuíam capacidades incríveis, mas por alguma limitação agora não conseguem servir ao próximo, servir a Deus da forma como gostariam e se sentem agora inúteis, se sentem num deserto de inutilidade. É difícil de falar sobre provisão de Deus diante dessas circunstâncias, né, que por vezes nós estamos vivendo. E nesses desertos, né, quando a gente chega neles, a grande pergunta que todos fazem é a mesma: onde está Deus? E mais do que isso, será que Deus vai mesmo cuidar de mim dessa vez? Essas são as perguntas que podem levar a gente para conclusões diferentes e para perspectivas diferentes. Porque esses desertos modernos que nós vivenciamos, eles não são muito diferentes daquele que Israel enfrentou. O povo de Deus, ele estava aqui nesse contexto recém-liberto do Egito, né, da escravidão, e eles sabem muito bem o que é escravidão e eles sabem muito bem o que é estar no deserto. Só que eles estavam caminhando rumo à terra prometida, porque essa foi a palavra do Senhor. Deus iria tirá-los do Egito e conduzi-los para a terra prometida. Agora, este trajeto de sair da escravidão até chegar na terra prometida, existe esse percurso chamado deserto. E é aqui que eles estão. E essa ida deles para este lugar é interessante porque quando eles saem do Egito, eles saem nessa perspectiva com um olhar para frente, com um olhar no alvo, com um olhar no objetivo. Deus nos tirou de lá, Deus nos libertou e agora Ele vai nos conduzir para a terra que mana leite e mel. Nós estamos olhando para frente. Mas a gente percebe que eles estão caminhando, olhando para frente, mas a terra é seca, a terra é árida, o sol é escaldante, as dificuldades começam a se impor, e eles percebem que eles não têm pão, eles não têm carne. E nesse calor escaldante, a gente tem que pensar aí que eles estavam levando os animais. Pensa aí na quantidade de crianças chorando, gritando. Pensa na quantidade de famílias que estavam reclamando porque estavam famintas e não tinham mais o pão. E nesses momentos, a gente precisa tomar cuidado, porque aconteceu algo aqui com o povo de Israel, que acontece também com a gente. Porque nesse contexto de deserto, de dificuldade, a memória deles começou a lhe pregar uma peça. Porque eles começaram a não olhar mais para frente, mas começaram a olhar para trás novamente. E o texto deixa bem claro para a gente, eles falam que no Egito eles pelo menos tinham, né, as panelas ali de carne e eles tinham pão em abundância. Significa que eles chegaram a um ponto de achar que a antiga escravidão era mais vantajosa do que agora a liberdade que eles tinham. E, de fato, essa é uma verdade incontestável. Quando a nossa fé é provada, por vezes parece que a escravidão é melhor que a liberdade. A escravidão parece melhor que a liberdade quando a nossa fé é provada. O deserto é esse lugar de sofrimento, de ausência de recursos, mas também é um lugar onde as máscaras caem, é um lugar onde a fé é testada, é um lugar onde a necessidade extrema revela quem de fato governa e controla o nosso coração.
Quem realmente é o nosso Deus quando a gente está diante de uma necessidade extrema? E a grande pergunta aqui que eu quero responder nesse texto, com a graça de Deus, é a seguinte: o que fazer quando o pão acaba e o deserto parece ser a nossa morada permanente? E talvez eu quero apelar aqui para que você olhe para o seu coração, de repente você comece a enxergar se você não está num ambiente assim. O deserto deveria ser um lugar de passagem, e era, mas demorava tanto, né, que parecia que agora a morada dele seria neste lugar, onde existe uma necessidade, mas não existe recursos para saná-la. E a grande questão é essa: talvez você esteja num lugar assim, num deserto, em que você não tem recursos para resolver esse problema, essa situação, mas parece que você mora aí agora. E aí você está ficando com fome. Acabou o pão. O que fazer quando acaba o pão e quando o deserto parece ser a sua morada definitiva? E eu gostaria de destacar aqui um primeiro ponto para essa reflexão, que está ali dos versos 1 ao 3. E esse primeiro ponto é o seguinte: o deserto, ele revela o coração. O deserto revela o coração. Porque os versículos aqui, eles dizem que, ok, Israel se queixa. Teria sido melhor morrer no Egito com pão do que viver no deserto com liberdade. Esse é o brado do coração deles. Agora, o que chama a atenção é que não é o deserto que cria a incredulidade do coração. O deserto apenas revela o que está lá. Não é a situação difícil que gera incredulidade em nós. A situação difícil, ela só revela o que já está no nosso coração. Murmurar foi a forma que o povo aqui, né, resolveu revelar a sua idolatria escondida. No final das contas, eles preferiam servir ao Egito por causa do pão, por causa daquela necessidade imediata que era sanada. O povo, quando a gente lembra a história, o povo de Israel aqui, recentemente, eles tinham experimentado aqui uma libertação sem precedentes. É verdade que a situação deles era difícil, mas é verdade também que esse povo aqui presenciou os maiores milagres que a gente pode imaginar. O milagre do Mar Vermelho se abrindo, a própria forma como Deus libertou eles de Israel, né, foi miraculosa, a questão ali das pragas no Egito, né, enfim, todo esse contexto era uma prova incontestável de que Deus estava com eles e de que sair do Egito era uma ação divina. Eles, desde o momento em que Moisés aparece lá, eles estão vivendo num contexto de milagre, de intervenção divina. Eles nunca tiveram condições de resolver o seu problema. E agora eles estão caminhando, então, para a libertação. Eles acabaram de ver o mar se abrindo, eles acabaram de ver todos aqueles milagres. Mas bastaram alguns dias passando fome e essa memória foi totalmente apagada, parece. Agora que eles estão com fome, o único recurso, a única solução que eles veem, qual que é? Vamos voltar para o Egito. Ué, mas e todos os sinais e todos os milagres de providência de Deus até esse momento aqui não conta? E esse é o grande problema. Era isso, na verdade, que estava no coração deles. Essa ausência da lembrança da provisão de Deus. E a murmuração deles aqui fica evidente no texto que não é contra Moisés e contra Arão. Porque o próprio Moisés fala: mas quem somos nós para vocês estarem murmurando? Como se nós tivéssemos aqui o poder soberano, como se a gente tivesse condições de fazer alguma coisa. O problema é que a murmuração que eles remeteram a Moisés e Arão, na verdade, era contra Deus. E Deus sabia disso. Eles rejeitaram o Senhor que os havia tirado do Egito.
E nossas vidas, queridos, também não é diferente. A gente pode incorrer nesse erro e geralmente quando nós estamos num lugar extremo, quando a gente está num deserto, quando está faltando algum tipo de recurso para nós, a gente tende a cometer este erro aqui. A gente esquece da provisão de ontem e a gente murmura hoje como se nunca tivéssemos sido ajudados por Deus. Esse é um problema que é revelado no nosso coração nesses momentos de necessidade. A gente foca no hoje, a gente percebe que não tem o recurso para hoje, mas ao mesmo tempo a gente esquece da provisão de Deus que nos trouxe até aqui. E o raciocínio é esse: se você chegou até aqui, quem sustentou você? Na graça de quem você está caminhando até agora? Por que Deus deixaria você perecer agora, então? Alguns pontos aqui, chamam a atenção porque a murmuração, ela também nasce de uma memória distorcida. Israel aqui, o povo lembra das panelas de carne e pão do Egito, mas eles esquecem da escravidão. Eles lembram que eles tinham ali a sua porção de alimento para o corpo, mas eles esquecem da escravidão e da exposição espiritual a deuses falsos, e uma série de dificuldades. Nós também, às vezes, temos esse problema de idealizar o passado, mas, ao mesmo tempo, esquecer o sofrimento que continha nele. Às vezes a gente fica pensando que antigamente, que antes era melhor, que pelo menos tinha isso, pelo menos tinha aquilo. Mas é um hábito nosso também esquecer as partes ruins. E por que foi tão bom a gente ter deixado o passado para trás, né? O deserto mostra também a nossa seletividade, porque a gente costumeiramente lembra daquilo que é conveniente. E a gente esquece aquilo que às vezes nos humilha. Eu falo aqui, às vezes, que a gente tem este mau hábito, porque a gente constantemente lembra daquilo que a gente deveria esquecer e a gente esquece daquilo que a gente deveria lembrar. Esse é um problema do nosso coração. E outro problema aqui da murmuração do povo é que ela sempre projeta a culpa em alguém, Então a murmuração ela sempre é direcionada a alguém. Tá dando errado por causa de fulano, tá dando errado por causa disso, tá dando errado por causa do outro, tá dando errado por causa... A murmuração ela sempre visa encontrar um culpado. Mas esse texto aqui mostra pra gente que a murmuração ela é resultado de incredulidade contra Deus. Toda vez que há murmuração, se você for lá no fundo perceber, existe essa mácula, a incredulidade em relação a Deus, a falta de confiança em Deus. Aliás, Calvino, ele escreve o seguinte: a ingratidão é a mãe de toda murmuração. Quanto mais esquecemos os benefícios de Deus, mais nos entregamos à queixa. Esse é um ciclo natural. Quanto mais esquecemos os benefícios de Deus, mais nos entregamos à queixa. E é por isso que essa lição é importante para nós. Não se esqueça que no deserto da vida existe essa premissa. Ele vai revelar o seu coração, ele vai revelar onde de fato está o seu coração e a resposta que você vai dar. O segundo ponto é que a provisão divina, ela exige dependência. Dos versos 4 ao 12, a gente percebe que Deus, apesar de estar sendo aqui provocado pelo povo, apesar de haver da parte do povo essa incredulidade contra Deus, Deus não responde com uma ira imediata. Ele responde concedendo, trazendo a provisão. Deus manda o pão do céu, Deus manda carne abundante para ele. Ele provê, mas, porém, todavia, ele o faz
estabelecendo também princípios de disciplina. Porque a regra é clara. Tá bom, eu vou dar o pão para você. Vocês precisam de pão? Eu sei disso, eu vou conceder. Só que tem um porém. Vocês vão recolher apenas o suficiente para cada dia. Outro baita desafio que a gente tem. A gente não tem recursos no deserto, né? Imagine a angústia de você ter recurso, mas para um dia só. Ou seja, amanhã tudo de novo, e depois da manhã tudo de novo. Deus, ele não apenas dá o pão, mas a gente precisa entender que Deus, ele educa o povo também. Deus não apenas dá as coisas, a provisão de Deus ela não é aleatória. Porque para nós que somos o povo de Deus, tudo é didático. Deus é um pai que instrui e ensina os seus filhos. Então, quando Deus concede o pão, ele não está apenas dando o pão, mas Deus está dando um ensino para o povo. Essa provisão diária aqui era uma lição contra a autossuficiência. Era para o povo ter a consciência que era de Deus que o recurso vinha. E a confiança deles deveria estar depositada no Deus que provê, e não na sua capacidade de armazenar. Não acumular, não viver como se o amanhã dependesse da força do homem. Essa é a lição que a gente tem aqui. A disciplina aqui do maná, inclusive, era um ensaio para o quarto mandamento. Porque o descanso, né, no sábado, ele era para você confiar em Deus, lembra disso? Quando foi estabelecido na lei, o quarto mandamento, né, no sábado você vai descansar, você não vai trabalhar, você vai descansar. E essa ideia de descansar estava exatamente vinculada a esse ponto aqui, a dependência de Deus, a você descansar em Deus. E pensa numa coisa difícil, porque quando alguém está sofrendo, ele faz tudo menos descansar. Alguém que está em sofrimento, alguém que está no deserto, ele fica andando de um lado para o outro, ele não descansa. E é por isso que as pessoas hoje estão tão exaustas, porque elas estão cansadas. Porque elas acham que, por si mesmas, elas vão conseguir encontrar a saída, que elas vão criar as suas oportunidades para sair dali, que elas são, no final das contas, os próprios salvadores. Mas a ideia do descanso é essa. Descansar Jesus falou isso, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Venham a mim, tragam os seus fardos pesados, deixem comigo e peguem o meu fardo, que é leve, o meu jugo, que é suave. E vocês vão encontrar o quê? Descanso para as vossas almas. Essa lição que Jesus está dando já estava aqui na lição do maná. Confiar em Deus e não no esforço humano. Agora, a provisão diária ela era também uma prova de confiança. Cada manhã, o povo precisa decidir se acredita que Deus vai enviar o maná ou não. Então, é mais ou menos isso, é uma prova de fé. Porque, ok, Deus mandou hoje, mas será que Deus vai mandar amanhã? E qual é a alternativa que o povo tem segundo essas regras que Deus estabelece? Nenhuma. Ou você só tem a alternativa de acreditar que Deus vai. Daí você pensa assim, não, mas tem outra alternativa. Claro que existe outra. Você pega bastante maná e guarda. Se Deus esquecer, está guardadinho lá na gaveta, né? Só que qual que é o problema? É que não dá para enganar Deus, né? Vocês percebem que Deus já se antecipa, ele fala assim, eu sei que vocês são sem vergonha. Eu sei que vocês vão dar um jeitinho. Vocês são brasileiros, né? Brasileiro sempre dá um jeitinho. Eu sei que vocês têm dificuldade de confiar em mim. Só que eu estou falando sério, vocês vão ter que confiar. Porque se vocês pegarem e armazenarem, amanhã esse maná que vocês guardaram vai estar podre.
E era exatamente isso que acontecia. As pessoas que guardavam mais do que deveriam, no outro dia tinha virado vermes aquilo. Estava podre. Então, essa é a ideia aqui. Deus estava moldando não apenas o estômago ali do povo, concedendo pão, mas ele estava moldando o caráter de Israel. Dependência, disciplina e obediência, é isso que está em questão aqui. A provisão de Deus vem, mas não sem a gente se submeter aos seus comandos e depender, né, das suas exigências. O maná, ele mostra que Deus se preocupa, sim, com as necessidades físicas. E talvez esse é um dos problemas que a gente tem hoje, né? Às vezes a gente fala, não, mas o que importa é a vida espiritual, o que importa é que vamos orar e tal, e Deus só está preocupado com a minha vida espiritual. Não. Deus provê em todos os sentidos para nós. E se eu te der o microfone aqui, você vai contar um monte de experiências que você teve em relação a isso. Deus se preocupa com as nossas necessidades físicas, com as nossas necessidades emocionais, com os recursos que a gente precisa, porque Deus sabe quem nós somos. Só que Ele também se preocupa com a formação espiritual. É por isso que Ele não dá tudo que você pede. É por isso que Ele não dá na hora que você pede. Porque isso aqui é uma escola. É uma escola de formação espiritual, apesar de que Deus atende às nossas necessidades físicas também. Lutero, certa vez, disse que Deus dá pão até para os ímpios, mas para os seus filhos, Ele dá o pão com disciplina, para que aprendam a viver não do pão em si, mas da palavra que o acompanha. E é exatamente isso que acontece aqui. O terceiro ponto, queridos, é que esse pão, esse maná, né, esse pão do céu, ele na verdade aponta para um pão maior. O maná aqui no deserto satisfazia essa fome física, né, mas ele não resolvia o problema principal de toda a humanidade. Porque se a gente for pensar assim num problema que seja de todo o ser humano, não é a fome física. Porque muitas pessoas, sim, sentem fome física, mas não é o problema da humanidade. O problema da humanidade é uma fome da alma. Esse é o grande problema que precisa ser resolvido. E é incrível que nós lemos aqui já na liturgia, mas lá em João 6, no versículo 35, não é sem razão que Jesus chega diante da multidão e ele diz, eu sou o pão da vida. E quem vem a mim, jamais terá fome. Esse deserto, e a gente sabe que o Antigo Testamento ele é uma tipologia, ele é uma sombra, né, das coisas do Novo Testamento, enfim. A gente sabe que esse deserto físico que Israel passou aqui, ele na verdade é uma espécie de protótipo dos desertos espirituais que a humanidade possui. Porque deserto aqui é no sentido figurado. É lógico que nenhum de nós está num deserto cheio de areia, enfim, e tudo mais. Mas a gente passa por desertos, a gente passa por esse ambiente. E o principal deles é esse ambiente espiritual onde nós temos uma fome que não pode ser saciada por nada, além de Jesus, que é o pão vivo que desceu do céu. O maná, ele não foi dado para durar eternamente. Ele foi por um período. Mas o maná ele também tinha uma lição e uma posição importante na história da redenção. Porque esse pão, esse maná que desceu do céu para alimentar aquele povo no deserto temporariamente, ele apontava para Cristo, que é o pão que desceu do céu e que, na verdade, ele não é para um tempo, para um momento, mas ele sacia a fome eternamente. Agora, a regra também funciona para a gente nesse sentido de que, assim como o povo aqui, ele precisava colher o pão diariamente, né? Porque a provisão de Deus, ela sempre envolve essa participação humana. Deus fez chover o pão, Deus colocou o pão diante deles, mas eles tinham que sair, levantar, ir lá e recolher aquele pão.
Nós também, queridos, da mesma forma, se entendemos que Jesus é o pão que desceu do céu, que foi enviado por Deus para nós, Ele está em nossa presença, mas nós também precisamos buscar, nós precisamos vir a Cristo continuamente. Cristo está à nossa disposição, como o pão estava à disposição do povo no deserto. Aquele pão desaparecia, mas Cristo, Ele está permanentemente conosco. E nós podemos acessá-lo, e nós podemos buscá-lo continuamente. O pão físico que nós falamos aqui, ele sustentava o corpo físico dos israelitas, mas Cristo, Ele sustenta o nosso ser, Ele sustenta o nosso corpo, a nossa alma, né, o nosso espírito. O maná, ele é provisório, mas Cristo, Ele é definitivo. Quem comeu o maná, morreu. Agora, quem se alimenta de Cristo, o próprio Jesus afirmou, tem a vida eterna. Esse é o tipo de pão que nós precisamos nessa noite. O maná, ele caía no chão diariamente. Cristo também desceu do céu e foi parar no madeiro, na cruz do Calvário. Não apenas um pão, mas Jesus é um sacrifício por todos nós. Uma característica interessante aqui é que o maná, ele também unia o povo, a comunidade no deserto. Porque, pensa na cena, o maná chegava na mesma hora. Então, todas as famílias, né, precisavam abrir as suas portas e juntos ali eles recolhiam aquele maná, né, o povo unido recolhendo esse pão. E, da mesma forma, Cristo também, Ele forma uma comunidade do reino onde todos nós, juntos como uma família também, nos alimentamos de um único pão. O pão que alimenta a nossa alma. Herman Bavinck, né, um teólogo do século passado, ele escreve que Cristo é a plenitude de todas as promessas de Deus. Nele, cada sombra do Antigo Testamento encontra a sua realidade. Queridos, eu gostaria de encerrar aqui dizendo que Cristo, ele é o ápice de toda a história da Bíblia. Porque o milagre não é apenas sobre o maná que caía do céu, mas é sobre Deus em Cristo descendo do céu até nós. Jesus, ele experimentou o deserto. Jesus esteve no deserto. E é por isso que ele pode se compadecer de todos nós que estamos lá também. Jesus teve fome, Jesus teve sede. E, aliás, esse é um dos gritos de Jesus na cruz, tenho sede, né? E nele a maior necessidade humana foi suprida, né? Não apenas o pão e o cuidado para o corpo físico, mas a vida eterna para a nossa alma. Jesus, ele é a provisão definitiva, ele é o pão vivo que sacia para sempre a nossa alma. A conclusão aqui, e eu gostaria de deixar aqui 3 aplicações para a gente pensar, ok, então, no deserto há necessidade, ok, eu entendi, né, que Jesus é o pão que desceu do céu, mas e o que isso tem a ver com as minhas necessidades, o que isso tem a ver, como isso me ajuda, o que de maneira prática eu deveria pensar então e fazer a respeito desse deserto que eu tenho vivido. Eu gostaria de indicar para você o seguinte: confie no cuidado diário de Deus. Essa é a lição para nós. Mas só isso é tudo isso. Confie no cuidado diário de Deus. Não viva, queridos, assim como alguns israelitas tentaram viver. Não viva como se você precisasse acumular garantias para você controlar o futuro. Não é assim que funciona. Porque o maná ensina para a gente que o amanhã ele pertence a Deus. Nós precisamos aprender a confiar em Deus diariamente. A gente não tem outra alternativa. Não tem como você criar garantias para o futuro. O único caminho que nós temos é confiar em Deus. Ah, mas como que vai se resolver meu problema? Eu não sei, queridos.
Só que a provisão é de Deus, a provisão vem de Deus, ela não vem de você. A tua parte, a minha parte é confiarmos que a provisão virá. É isso que nós temos, essa é a nossa parte. Essa é a nossa tarefa. A segunda é: vença a ansiedade com disciplina espiritual. Você precisa orar diariamente pelo pão de cada dia, entregar ao Senhor as suas necessidades e não permitir que a ansiedade apodreça a sua fé. Porque se a gente fosse fazer uma analogia aqui, eu diria, queridos, que a ansiedade, ela é um maná que apodreceu. Porque a ansiedade, ela tem a ver com isso, é uma preocupação exagerada e uma necessidade de você controlar. E aí você quer já ter a garantia do amanhã, do depois da manhã, e aí você quer construir, você quer guardar isso para que você não precise daí confiar em Deus. Se você tiver recursos para uma semana, você não precisa confiar em Deus durante uma semana. Então, quando Deus fala, não guarde o maná para amanhã, ou seja, não se preocupem com amanhã. Se nós estamos preocupados de maneira exagerada sobre o futuro, sobre o amanhã, sobre como as coisas vão acontecer, sobre como Deus vai fazer isso, isso vai se tornar um maná podre. A ansiedade é um maná que apodreceu. E por último, alimente-se de Cristo acima de tudo. Só Ele é capaz de saciar a fome mais profunda do coração. E é por isso que nós precisamos sempre estar em contato com a palavra de Deus, participar, né, da comunhão dos santos para sermos fortalecidos, sermos edificados. E a gente precisa servir ao próximo, servindo ao Senhor. A gente precisa fazer aquilo que Jesus nos disse para fazer, porque no final das contas Ele alimenta a nossa alma. Sabe que às vezes a gente acha que a gente precisa da solução daquele problema. E não. A gente muitas vezes precisa de paz. Porque a gente não vai conseguir resolver todos os nossos problemas. Mas a gente consegue encontrar paz. Você não precisa dos seus problemas resolvidos, você precisa descansar no Senhor. Isso é se alimentar do Senhor. Nós precisamos aprender a descansar nele, porque só nele nós encontraremos descanso para a nossa alma. E eu tenho certeza que Ele vai te dar a graça que você precisa, Ele vai te dar a força que você precisa. E olha, se Deus perceber que você não tem mais forças, que você não vai mais conseguir, Ele vai enviar o recurso para você. Ele vai atender às suas necessidades. Mas como um pai amoroso que cuida do seu filho. E não como um pai displicente que atende às birras e os chiliques dos filhos. É isso que a gente precisa aprender. Aí você fala, mas é só isso? Confiar em Deus diariamente? Vencer a ansiedade com disciplina espiritual e se alimentar de Cristo, participar da comunhão? É só isso que eu tenho que fazer? Servir? É só isso? Sim. Faça isso. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar você, porque a sua palavra, ela não volta vazia, e a sua palavra, ela concede vida para nós, concede orientação que encaminha o nosso coração para aquilo que nós precisamos, e a gente precisa do nosso coração onde Deus quer que ele esteja. Todas as circunstâncias, elas são didáticas para nós, não esqueça disso. Deus não faz você sofrer porque Ele é um carrasco, mas Ele quer que você aprenda alguma coisa. Então que a gente, sabendo disso, né, a gente se renda a essa verdade, que a gente confie e aprenda então o que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, obrigado por sua palavra. Te agradeço, a Deus. Peço que Teu Espírito Santo esteja sondando os nossos corações, ó Deus. E eu sei que tem irmãos que talvez estejam sofrendo, ó Deus. Talvez estejam vivendo dias maus, dias de dificuldade. Talvez não tenham conseguido descansar, não tenham conseguido confiar no Senhor. E a gente percebe que esse não é um problema nosso, mas é um problema da humanidade, porque o povo
no Egito também, apesar dos milagres, dos sinais que o Senhor fez,